Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E no final deste verso, na segunda parte, ele fala sobre ele. Jesus está falando agora sobre ele, não sobre o ladrão, que todos nós sabemos que é o inimigo da nossa alma, é Satanás, seus demônios. Mas ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Talvez você aí onde está, na sua casa, pudesse com toda a fé no seu coração declarar as palavras do Senhor Jesus, que diz: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Talvez você possa nesta hora, junto comigo, participar nesse momento desta palavra, olhar para este seu querido que está com você na sua casa, participando, ouvindo esta palavra e declarar sobre a vida dele: você tem vida dada por Jesus, você tem vida abundante, Jesus tem vida abundante para você. Em outras palavras, eu poderia dizer que o nosso Senhor, Ele espera que nós vivamos com abundância. Aplicamos muitas vezes esse versículo para falar da vida somente após a morte, que é a vida eterna. Mas eu não entendo que esta vida significa somente a vida que começa depois da morte. Porque não existe uma vida que começa depois que morremos. Existe uma vida que começa quando nós conhecemos a Cristo, quando nós recebemos a sua promessa completa. Jesus quer que você e eu vivamos. Parece esse assunto ser um assunto desafiador para a nossa fé nesta noite, em dias onde nós estamos vendo tanto luto, tanta morte, tanta vida sendo interrompida. E eu queria que você nesta noite pudesse receber aí na sua casa esta bênção de Deus, a abundância do viver que Jesus tem para você. Hoje eu queria falar um pouco sobre o medo. Eu queria falar sobre o medo que muitas pessoas acabam experimentando, acabam vivendo, acabam experimentando na sua vida, na sua jornada de vida. O medo da morte. Deus, com certeza, querido irmão, Ele vai te abençoar, segundo esta palavra de João 10:10. Ele vai abençoar a você, Ele vai abençoar a mim, para que você tenha uma vida boa. Deus, Ele vai abençoar cada um de nós, para que você tenha uma vida cheia de dias, para que você viva muito. Por que é que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje tem sido muito fácil para nós sermos flechados pelo nosso inimigo que quer destruir o homem. Note que o verso 10, Jesus começa falando antes do propósito dele, antes do plano dele, antes da promessa dele, antes da bênção que ele tem para você. Ele começa dizendo de alguém que vem para trazer destruição.
Ele começa falando do ladrão, ele está falando do nosso inimigo espiritual, ele está falando do diabo, ele está dizendo que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É como se Jesus estivesse dizendo: isso é o que as pessoas, muitas delas, têm emprestado seus ouvidos, seu coração, sua vida, para serem preenchidas por essas declarações. E aí Jesus é como se ele dissesse assim, é como se ele apagasse tudo isso e falasse assim: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Amado irmão, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para a sua família, para as nossas famílias nesses dias. Vivermos bastante. Você pode até questionar e dizer: pastor, mas nós temos visto hoje tanta morte no nosso país, na nossa cidade, nas nações da terra. É fato, eu também concordo com você, nós temos visto muitas pessoas morrendo, mas nem por isso, pelo fato de eu ver isso acontecer, eu devo me entregar a isso, eu devo me entregar a essas vozes, eu devo me entregar a essas declarações e desacreditar daquilo que o Senhor tem para nós muito maior, que é vivermos bastante. Muitos, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crentes em Jesus, persistem com um certo medo da morte. Talvez você que está me ouvindo deveria ser um pouco sincero com você nesta noite, avaliar a sua vida e talvez pensar se você não tem sido uma pessoa nesses dias que tem vivido com medo de morrer. Muitos acreditam em Jesus, mas têm medo de morrer antes da hora que Jesus determinou que nós, até o momento que nós viveríamos. Ou que morra, talvez, medo de imaginar que ele possa experimentar a tristeza de algum parente próximo morrer. Esse terror da morte nos nossos dias é algo que tem mantido muitas pessoas presas, cativas. E um detalhe, muito embora isso aconteça, muito embora pessoas sendo crentes. Uma das razões pelas quais uma pessoa ela pode persistir com um certo medo da morte, acreditam em Jesus, mas têm medo de morrer, pode ser porque elas não entendem a vida de Jesus em nós, e o plano de Deus na terra. Querido irmão, você precisa entender o plano de Deus para nós nesta terra. O que Ele tem para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem vida para o ser humano. Jesus tem vida para todos aqueles que o buscam. E Ele diz: e ninguém vem a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isso está em João 14:6. Numa outra ocasião, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você está entendendo o que é que Jesus tem para nós? João 8,12 fala isso. A vida, ela tem uma luz que nos faz compreender, que nos dá clareza na nossa mente, no nosso coração. Ela tem
uma vida que nos dá paz. A vida de Jesus em nós é algo que nos dá segurança. Nós podemos estar seguros nesta vida com Jesus. Existem muitos outros textos bíblicos que mostram Jesus como vida. A vida de Deus que vive em nós pelo Espírito Santo, que remove todas as incertezas sobre a morte. Jesus não apenas ele veio para nos dar a vida eterna no reino dos céus, mas Jesus também quer que nós vivamos muitos anos na terra. Eu quero que você receba no seu espírito isso. Jesus quer que eu e você vivamos muitos anos nesta terra, cheios da paz, cheios de saúde, cheios da prosperidade vinda do Senhor. Lembre-se disso, amado irmão. Todo pensamento de morte prematura que muitas vezes vem contra nós, todo pensamento de terror de morte, do medo de um acidente, medo de baixarmos em um hospital e dali sairmos, mas não vivos. Quantos têm este medo? Quantos emprestam os seus pensamentos para este espírito da morte? Para esse ladrão que Jesus diz no começo do verso 10. Quantos não têm tido medo nesses dias de serem alcançados pelo vírus, pelo Covid-19? Quantos não têm tido medo de experimentar uma tragédia, ou um evento fatal, de qualquer tipo e de qualquer natureza, sobre nós mesmos ou sobre talvez uma outra pessoa, um parente, um filho, uma esposa, um marido, um avô, um tio, um sogro, uma sogra, um vizinho, enfim, quantos não têm tido este medo? Pois eu quero te dizer, querido irmão, que este medo não vem da luz de Deus. Porque Jesus disse na sua palavra que da luz dele vem vida. Vem vida. Jesus tem vida para nós. Deus é luz. 1 João capítulo 1, verso 5 nos diz que Deus é luz e nele não há trevas, ou seja, não há confusão, não há tormento em Jesus. Se estamos em Jesus, estamos na luz. Toda confusão, todo tormento que existir não vem dele, e sim de Satanás. E visto que Satanás ele é um mentiroso, visto que o diabo ele é o pai das mentiras, você, querido irmão e amigo que me ouve nesta noite, deve apenas percebê-lo quando ele está à sua volta, e a Bíblia diz que você e eu precisamos resisti-lo, ou resistir a ele, porque ele tenta fazer, eu e você, ele nos tenta fazermos enganados, ele tenta nos enganar. Esta é a verdade. Você pode ver isso no capítulo 8 de João, no verso 44. A Bíblia diz em Tiago 4,7: portanto, submeta-se a Deus. Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: rejeite esses pensamentos de morte, declarando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua cidade, declarando a vida, declarando a palavra de Deus. Não aceite esses pensamentos.
Sabe, muitas vezes nós temos esses pensamentos pairam na nossa mente, vêm sobre nós, mas nós não devemos de maneira alguma subdimensionar estes pensamentos, fazer deles gigantes, porque na verdade eles não são pensamentos importantes. Pensamentos de morte, de destruição, não são pensamentos importantes. São pensamentos intimidadores, são pensamentos mentirosos. Esses pensamentos só têm um único propósito na minha e na sua vida, de nos incomodar e de nos confundir. Na Bíblia, nós vemos que Deus abençoa os seus filhos, abençoa os seus servos, e Ele abençoa-nos com muitos anos de vida. Não é você declarar isso, porque você aprendeu pela cultura que devemos cantar parabéns e dizer muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, que palavras tremendas que eu sei falar. Não, essas palavras não nasceram no seu coração por você, essas palavras nasceram no nosso coração pelo Senhor, o nosso Deus. Ele que quer nos dar muitos anos de vida. Nós vemos um exemplo, aliás tem vários exemplos, mas eu gostaria de mencionar aqui alguns exemplos, pelo menos 2 exemplos da bênção de Deus na vida dos seus servos. O primeiro que eu queria mencionar é Jó. Jó é um exemplo. Todos nós sabemos um pouco da história de Jó, que ele passou por um perrengue, ele passou por uma situação triste, difícil, por muitas lutas. A Bíblia nos fala que Jó perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu os seus animais, perdeu tudo que ele tinha, com a permissão de Deus. E a Bíblia diz que ao final da sua experiência conturbada, da sua experiência de tragédia, Jó acaba recebendo uma bênção, onde o próprio Deus libera sobre a vida dele prosperidade, paz, alegria em todas as áreas de sua vida. Você pode ler o capítulo 42 de Jó, e lá vai estar escrito uma lista detalhada de coisas que Deus o abençoou. E ele termina a sua história com esta declaração, o livro de Jó termina com esta declaração, dizendo: depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Aleluia! Eu quero viver isso, eu quero experimentar isso na minha vida, viver muitos anos. E a Bíblia continua dizendo, e Jó, guarde isso, morreu velho e cheio de dias. Aleluia. Será que você pode declarar nesta noite sobre a sua vida: eu morrerei velho e cheio de dias? Aleluia. A bênção para Jó, querido irmão, foi, além de ter sido restaurado por Deus de todos os seus males, também teve uma vida longa, descrita aqui no livro de Jó, como uma vida cheia de dias, ou cheia de dias. Aleluia. Há também um outro personagem na palavra de Deus, chamado Davi, um grande rei de Israel. E a expressão
dirigida a Davi pela palavra de Deus, também é muito semelhante. No livro de Crônicas, capítulo 28, capítulo 29, versículo 28, diz assim: e morreu, está falando de Davi, e morreu numa boa velhice, cheia de dias, aleluia, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Talvez você pudesse agora, com toda a fé do seu coração nesta noite, dizer: Senhor, eu quero uma boa velhice cheia de dias, de riquezas, de glória. Eu quero ver os meus filhos, Senhor, governando, sendo usados pelo Senhor. É isso que nós devemos declarar. E mais um terceiro que eu gostaria de acrescentar aqui, nós podemos mencionar Abraão. Vamos olhar um pouquinho para ele. Em Gênesis, capítulo 25, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e ele soprou o seu espírito, e Abraão morreu em uma boa velhice, velho e cheio de anos, e se uniu ao seu povo. Aleluia. Olha só, esse mesmo versículo, irmãos, em uma outra versão, diz assim: e ele estava com boa saúde até o dia em que morreu. Talvez você poderia declarar com toda a sua fé nessa noite, dizendo: Senhor, eu vou ser como Abraão, eu vou morrer em uma boa velhice, eu vou morrer, Senhor, com uma boa saúde, eu vou viver muitos dias desta forma, porque é isso que o Senhor tem para nós. Sabe, irmãos, quer dizer para nós isso, que a verdade não é como diz aí algum ditado popular ou um dito popular, um mito popular. Você tem de morrer de alguma coisa, referindo-se ao fato de que todos devem morrer doentes ou de acidente. Muitas pessoas, queridos irmãos, como personagens bíblicos, simplesmente morreram, exalando o Espírito com saúde e bênção. O dia simplesmente veio para simplesmente para ele se encontrar com o Criador cara a cara. Por favor, amado irmão, não pense que você vai morrer de dores. Não pense que você vai morrer como um familiar seu morreu. Não pense que você vai viver e experimentar como alguns dos seus familiares experimentaram. Ah, o meu bisavô morreu de câncer. O meu avô morreu de câncer. O meu pai morreu de câncer. E eu então, só resta eu? Não fale isso. Não declare isso, porque isso não é verdade. Não é isso que Deus quer para nós. Não pense que você vai morrer de dores, mas pense: Senhor, o dia que eu partir desta vida, eu partirei louvando a Deus, eu partirei adorando o meu Criador, preparando-me para me encontrar com o meu Criador, o meu Deus. É assim que Deus tem nos ensinado e é assim que nós precisamos praticar. Querido irmão, você que está me vendo nesta noite aí na sua casa, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te tirar de todas as tribulações. Da maneira como Ele tem planejado para nós. Vai te abençoar para que você tenha uma vida boa, assim como Ele fez com os seus servos, Ele vai fazer conosco também.
uma vida abençoada, uma vida cheia de dias, para que você tenha uma boa velhice. Esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Alguns têm temido, alguns temem que alguém próximo morreu. Essa experiência o marcou profundamente, e eles agora temem que isso possa, como eu já disse, possa acontecer novamente consigo mesmo, ter a mesma experiência. Eu olho e vejo tantas notícias tristes. Meu vizinho me contou a história de um conhecido, de um parente que morreu com o Covid-19, um colega de trabalho morreu com o Covid-19, pessoas têm morrido com o Covid-19, pessoas que vão baixar no hospital não voltam para casa porque morrem no hospital. E muitos temem que isso aconteça consigo também. Querido irmão, isso não deve ser de forma alguma um pretexto para nós acreditarmos que algo ruim vai se repetir também conosco, de maneira alguma. Nossa regra não é a experiência de uma pessoa, a nossa regra é a experiência da palavra de Deus e as promessas dele na sua palavra. É isso que nos faz viver, é baseado nesta declaração que nós temos que estar firmados. Satanás quer a morte, Jesus nos dá vida abundante. Satanás quer que nós morramos, Jesus quer que nós vivamos abundantemente para sempre. A palavra profética mais segura é aquela que Jesus nos diz na Bíblia: Eu vim para que vocês vivam, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, descanse, porque Ele vai cuidar de você. Deus sabe como cuida de nós. Devemos fazer a nossa parte, claro, sem dúvida alguma. Devemos cuidar da nossa saúde, devemos nos proteger, devemos usar a máscara. Mas estão dizendo que a máscara é isso, é aquilo. Meu irmão, faça a sua parte. Se lá na frente um dia nós descobrirmos que a máscara não ajudou nada, você fez a sua parte. Isso contribuiu para que você não acelerasse aquilo que Deus não planejou para você para esta hora. Cuide, se mantenha cuidadoso com os demais. É isso que nós temos que fazer. Agora estou falando, é claro, de Covid, mas nós não temos somente esta doença na terra. Nós temos tantas outras, nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que ser prudentes em tudo que nós fazemos. Com tudo mais, sabendo que Deus nos protege. Esta é a vontade de Deus. Portanto, eu queria dizer para você nessa noite, que o que Deus tem preparado para você, é que você viva o quanto Ele planejou que você vivesse. O que nós podemos fazer é, pela fé, declararmos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça nesta hora, a fechar os teus olhos, na sua casa, aonde você estiver, mesmo que você venha ouvir esta mensagem apenas durante a semana, eu quero convidar você, com toda a fé do seu coração, a fechar os teus olhos e a declarar e fazer uma oração comigo neste momento. Eu convido você a orar nesta hora junto comigo. Repita comigo esta oração como uma declaração de fé. Diga assim: Senhor Jesus,
Hoje eu decido, Senhor, acabar com o meu passado. Senhor, hoje, nesta hora, eu renuncio a viver estagnado no meu passado. Senhor, eu acredito que o bem que eu experimentei em outros tempos é muito pouco comparado a Deus, ao melhor e ao excelente que o Senhor tem preparado para mim. Eu creio hoje, Senhor, e proclamo que eu vou avançar, que eu avançarei para o que vem, em nome de Jesus, para o que está estabelecido para mim, em nome de Jesus. Eu declaro nesta noite, Senhor, que eu vou viver para o novo de Deus na minha vida. Eu não vou ser, Senhor, como Israel no passado, que olhou para trás e eles declararam diante do Senhor que eles queriam voltar ao Egito, voltar a viver o passado. Senhor, nós não seremos aqueles nesses dias que ficaremos, Senhor, lamentando o que tem acontecido no mundo. Nós não seremos daqueles que ficaremos lamentando, Senhor, com saudades daquilo que nós não podemos fazer hoje. Pouco nos importa, Senhor, o que importa para nós é o que está por vir na nossa vida. Há um novo de Deus para nós e nós iremos alcançar para a honra e glória do nome do nosso Deus. Continuaremos, Senhor, cumprindo o nosso chamado, continuaremos, Senhor, nos posicionando em fé, continuaremos vivendo a nossa vida, confiando no Senhor, ainda que os tempos não sejam bons, mas nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive para sempre, em nome de Jesus.